Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast, começando o ano de 2022, o mês de janeiro, com algumas análises aí, né, além das análises que a gente já está acostumado a fazer, também olhando um pouquinho o boletim climático, então que os principais institutos de pesquisa estão projetando e prospectando aí para a questão do clima para os próximos meses, o próximo trimestre, né, com foco bastante em janeiro e fevereiro, que eu entendo que é o que realmente preocupa vocês aí no sul. Então, como a gente sempre começa o ClimaCast, eu começo fazendo uma análise da anomalia de chuva, né? Então, aqui trabalhando os decênios de dezembro e janeiro. Então, a gente viu que dezembro realmente foi um mês com chuvas abaixo do normal. Então, esse mapa aqui da esquerda representa isso, representa anomalias negativas, variando então de 25 até 75, 100 milímetros abaixo do esperado, né, da média histórica. E quando a gente caminha aqui para janeiro, a gente já vê, né, para o primeiro decênio de janeiro, então do dia 1º até o dia 10, que a gente continua aí na grande maioria dos cenários, né, com anomalias negativas, talvez não tão intensa, né, essa anomalia aí que fica entre 100, 75 e 100 milímetros abaixo da média histórica já não preocupa tanto, mas ainda assim a gente vê anomalias negativas, né. Mas olhar só agora esse primeiro decênio não é suficiente, entendo que a preocupação é realmente o que vai acontecer mais para frente, por isso que a gente traz aqui o boletim climático, que a gente elabora todo começo de mês, tá? Então, nós pegamos aqui as informações dos principais institutos de pesquisa, então, focados em meteorologia. Então, olhando aqui para a primeira análise que a gente faz aqui é a projeção do El Niño Oscilação Sul, então, que é o fenômeno climático aí que a gente está observando, né? Que a gente caracteriza e identifica ele no Pacífico. Então, a gente está olhando aqui a anomalia da temperatura da superfície do Oceano Pacífico. Isso foi feito no dia 3. Então, a gente vê que esse azul indica realmente uma anomalia negativa, ou seja, um resfriamento do Pacífico nessa posição 3.4, que é entre a Austrália e a América do Sul, né? Então, essa é a posição que a gente avalia. Esse resfriamento segue sendo, o que a gente já vem falando há alguns meses, o indicativo de laninha, certo? E essa laninha, ela tá se confirmando, né? A gente já vem de uma laninha aí da safra 2021, então aqui ela se classificou como moderada. Eu peguei esse quadro do GG Weather pra gente dar uma olhada, né? E a gente vê como que se classificaram os anos, e a gente vê aqui que a laninha do ano passado foi uma laninha moderada, e que o que se espera para esse ano que ela fique também nessa classificação. Então, lembrando que para a gente conseguir confirmar a laninha, a gente já pode estar sentindo os efeitos dela, como a gente está vendo aí, né, esse estresse hídrico acontecendo no sul, mas a gente só se confirma ela, a gente só pode dizer que ela foi estabelecida depois que acontecem 5 trimestres móveis com anomalias negativas. Isso quer dizer anomalias abaixo de -0,5 grau. Então, a gente já viu aqui que em agosto fechou com -0,5, setembro fechou com -0,7 e outubro, que até então a gente estava apostando fechar em -0,9, -1, fechou com -0,8. Então, tudo indica que os próximos trimestres, né, novembro e dezembro, infelizmente o NOAA demora um pouquinho para atualizar esse relatório, então em cerca de 2 meses, a gente tem esse atraso, né, na informação, mas tudo indica, pelo que a gente tem observado, né, nos últimos meses, tanto em novembro quanto em dezembro, que vai se confirmar essa laninha. No entanto, ela não está sendo tão intensa quanto a do ano passado, em termos de anomalia negativa da superfície do mar. Então, quando a gente olha aqui os principais institutos de pesquisa, o que eles estão projetando, não para agora, não só para agora, mas também para o futuro, a gente vê que o IRI, né, que é esse primeiro aqui que a gente está mostrando, que é o Instituto de Pesquisa da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, projetando muito um cenário aí de laninha, né, até janeiro, fevereiro, e aí em março começa a apontar de novo, março, abril, uma possibilidade de neutralidade, tá? Com apenas um modelo indicando uma laninha aí até julho. E esse modelo, né, ele é um outlier, ele tá se destoando. O nosso foco tem que ser nesses principais modelos aqui no centro. E aí a gente vê, né, que a análise mais recente do IRI, então eles pegam essas informações e transformam em análises de probabilidade de ocorrência. Então a gente está vendo aí
que dezembro, janeiro, a probabilidade é 80% ou acima de 80% da ocorrência da laninha. E aí essa laninha vai perdendo força a partir de março e abril. Então, a expectativa é que realmente se estabeleça. Quando a gente olha outros modelos, todos se comportam de forma muito parecida, né? Então, se a gente pegar aqui o menos meio, mais ou menos a gente vê que até janeiro, fevereiro, março, predominantemente probabilidade de ocorrência de laninha, e aí aumentando e chegando aqui até uma predominância de neutralidade em junho. Esse é o ICMWF, o modelo europeu. E o modelo australiano, que eu sempre comento, é um pouco mais conservador. Eles trabalham com menos 0,8 e mais 0,8 devido à intensidade que esses fenômenos têm, impactam a agricultura. E a gente vê que realmente, né, se a gente considerar o menos meio, fechou, tá se configurando uma laninha, mais ou menos até janeiro, fevereiro, e março já começa a entrar a probabilidade de ocorrência de uma neutralidade. Lembrando que olhando muito ali para frente, né, então junho, julho, que é onde esses modelos chegam, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma previsão a muito longo prazo e a chance de isso ocorrer é muito baixa, a probabilidade é muito baixa. Então, mas como isso reflete no comportamento das chuvas aqui para a nossa região de análise, para o Rio Grande do Sul? Então, eu tirei um consenso de diversos modelos. Então, esse primeiro aqui é um modelo do INMET, depois o modelo do CPTEC, o modelo do IRI, do NOAA e do ICMWF. E a gente vê que para o próximo trimestre, então trimestre de janeiro, fevereiro, março, a gente vê que tende a ter chuvas abaixo do normal. Então, se a gente olhar aqui o INMET indicando esse amarelinho, que significa chuvas levemente abaixo do normal, com algumas regiões dentro da normalidade e até uma região aqui perto da divisa com chuvas acima do normal. Então, já está um pouco mais otimista, né? A gente vê isso se configurando também na previsão do CPTEC, ou seja, o CPTEC é até mais otimista, trazendo a grande maioria do estado com chuvas dentro do normal. E aí, quando a gente já olha aqui para IRI, NOAA e ICMWF, a gente já vê aí uma aposta em chuvas levemente abaixo do normal, tá? Então, eu acho que o consenso que a gente pode tirar para o estado nos próximos meses é que a tendência ainda é ter chuvas abaixo do normal. A gente ouviu algumas fontes como o Clima Tempo apostando num fevereiro um pouco mais chuvoso. O INMET, quando a gente destrincha essa informação mês a mês, aposta num janeiro com chuvas acima do normal e aí fevereiro e março um pouco abaixo. Mas quando a gente tira um consenso, olhando todos esses modelos, lembrando que é um consenso de uma probabilidade de ocorrência, né, é passível de erro, mas quando a gente olha aí as informações que tem disponíveis para nós, o que a gente poderia apostar é isso, dentro da normalidade, num cenário otimista e levemente abaixo do normal. Não acredito que seja nada tão crítico como a gente já observou, principalmente em dezembro. E quando a gente fala de temperatura a gente vê variando entre acima do normal e dentro da normalidade, e aí todos os modelos aqui têm um consenso, né, quanto a isso. Então, INMET, IRI, NOAA e ICMWF, tá? Então, a maioria trazendo dentro da normalidade, com alguns pontos aí com temperaturas acima do normal. Bom, mas o que isso quer dizer, né, para nós aqui que estamos vendo as condições de armazenamento de água no solo extremamente baixas? Então, essas chuvas que estão previstas, elas vão acontecer dia a dia. Como que está essa previsão? Como isso vai impactar o balanço hídrico? Então, a gente está vendo aí que o armazenamento relativo de água no dia 5 está muito baixo, né? A gente vê praticamente o estado todo em condição crítica ou severa. E que a tendência é que isso perdure, né? Então, dia 15 do 1, dia 10 do 1, dia 15 do 1, dá uma melhorada, né? Sai de um cenário tão crítico e aí começa a evoluir. Acho que essas chuvas que estão previstas para entrar, né? Dia 20, 25 e dia 1º de fevereiro, começam a melhorar um pouco o cenário do estado. Mas ainda assim chama atenção, porque a gente ainda assim tem condições no máximo favoráveis, né? Que é o amarelo aqui. Então, só quando a gente olha dia 1º de fevereiro, que aí tem um pico de chuva previsto, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, mas que é muito a longo prazo. 30 dias ainda é a longo prazo, a probabilidade de acerto ainda é muito grande, é muito baixa, desculpa. E a gente tem visto, né, conforme a gente vai fazendo os climascasts, que as projeções, principalmente do NOAA, que é com quem a gente trabalha, eles tendem a realizar menos do que está de fato previsto. Então, é muito importante a gente manter isso em mente quando a gente olha, né, essas previsões.
Então, começando a nossa análise, né, dos municípios, das principais regiões, começando pelo Noroeste, com São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, a gente vê que tem uma soma prevista de 135 milímetros, com alguns picos aí variando do dia 6 até o dia 10 de janeiro, e aí depois retomando mais um pico de chuva no dia 1º ao dia 3 de fevereiro. Então, a gente vê que os últimos 15 dias, né, os últimos 30 dias, na verdade, foi bem crítico, com pouquíssimos volumes de chuva, mas que a previsão tende a ser um pouco mais otimista, apesar de ter alguns períodos aí de estiagem sem chuvas, mas a previsão é que tenha esse pico de chuva agora no começo do mês e um outro no final, começo de fevereiro. Para Santa Rosa, a gente vê um acumulado muito parecido, né? Então, de 134 milímetros. Também vendo essa possibilidade de ocorrência de chuva variando do dia 5 ao dia 10 de janeiro, e também no final do mês, o dia 31 até o dia 3 de fevereiro. Mas a gente vê também um pico de chuva, um volume um pouco maior aí previsto para o dia 23. Não é tão significativo, né? Mas no total acumulado a gente vê um volume interessante de 134 milímetros. Quando a gente vem aqui para Campo Novo, a gente vê também esses 3 blocos, né, de previsão de chuva, então do dia 5 ao dia 10. O dia 23 para Campo Novo aparenta ser um volume mais significativo do que Santa Rosa e São Luís Gonzaga, que nem tinha essa previsão, né? E o final do mês e começo de fevereiro muito parecido, e Campo Novo acumulando um pouco mais do que os 2 municípios anteriores da região, então acumulando 139 milímetros de previsão. Quando a gente vem para a região do Planalto, para Água Santa, a gente tem uma redução no volume, e isso é um consenso para toda a região do Planalto, então Noroeste acumulando um volume maior, previsto acumular um volume maior, Planalto reduzindo pouco, mas não tão significativo, né? Então aqui a gente está vendo 128 milímetros, mas em compensação a gente vê uma chuva mais distribuída. Então volumes menores, mas ocorrendo ao longo do mês todo, com um pico no final aí, né? Um destaque no final, com volume maior de chuvas ocorrendo aí do dia 31 ao dia 3. O mesmo acaba acontecendo para Sarandi. Sarandi diminui um pouco o volume, então a previsão é de 126 milímetros, mas a gente também observa essa chuva mais distribuída, né, com um acumulado maior no final. Sarandi tem alguns dias aí sem nenhuma chuva prevista, mas muito parecido com o comportamento com a Água Santa. Quando a gente vem para Não Me Toque, o volume cai, né, um pouco mais drasticamente, então a gente sai de 126 milímetros para Sarandi e vem para 116 milímetros em Não Me Toque, mas essa chuva também segue sendo bem distribuída e acumulando um volume mais significativo no final de janeiro, começo de fevereiro. Lembrando, né, eu ia até ressaltar isso no final, mas é importante a gente lembrar que começo de fevereiro ainda está muito longe. A gente tem visto aí, aprendido, né, com as análises que esses picos de chuva mais significativos, como a gente vai ver mais para frente no Centro-Sul também, que está apostando em volumes muito altos, a chance deles ocorrerem é baixa, tá? Então sempre manter isso em mente, e que sempre acumulou menos do que estava sendo previsto. Então, quando a gente segue aqui no Planalto para Ibirubá, a gente tem mais uma redução da soma acumulada, de chuva acumulada, para 114 milímetros, e também uma chuva bem distribuída ao longo do mês. Quando a gente entra no Noroeste Centro, o Noroeste Centro tem se comportado muito parecido com o Planalto, então principalmente Panambi, né, que estão acumulando 115 milímetros com uma chuva mais bem distribuída ao longo do mês, e também Cruz Alta também acumulando 114 milímetros, volumes muito parecidos, e também uma chuva muito distribuída ao longo do mês, de novo, com alguns períodos aí de estiagem, mas não tão longos quanto a gente observou para as regiões do Noroeste. Bom, quando a gente vem para Tupaciretã, o cenário muda um pouco, apesar de ainda estar na região do Noroeste Centro, acumula um volume parecido de 113 milímetros, mas a distribuição da chuva ela já dá uma diferenciada, ela já volta a se comportar com o que a gente estava vendo lá no Noroeste, né? Então, com chuvas se acumulando um volume maior do dia 5 ao dia 9, dia 10 de janeiro, um pico aí para o dia 17, então antecipando um pouco, né, com relação às localidades do Noroeste que estavam prevendo esse pico de chuva para o dia 23, e também um acumulado maior, mais significativo, no final do mês, começo de fevereiro. Quando a gente vem aqui para
para Júlio de Castilhos, acumulando 113 milímetros e muito parecido também com Tupaciretã. Então, esses dois últimos municípios aí que caracterizam o Noroeste e Centro já estão mais parecidos com o que a gente está vendo para Noroeste e também, né, para o Centro-Sul. Então, quando a gente vem para o Centro-Sul, começando por São Cepé, os volumes eles dão uma aumentada, então a gente sai aí de 113, 114, 115 milímetros e vai para 123, né, aqui no caso de São Cepé. Só que os períodos de estiagem são muito maiores, né, então a gente vê poucas chuvas distribuídas ao longo do mês e com alguns picos, né, aí principalmente esse pico de chuva acima de 40 milímetros no final, né, então em torno do dia 1º de fevereiro, o que preocupa porque se a gente for contar com essa chuva aí do final do mês para contribuir para o maior volume aí de chuva acumulado, a chance de socorrer ela é pequena. E aí a gente vê essa mesma característica para Caçapava do Sul. Então, Caçapava do Sul acumulando 127 milímetros, sendo que aproximadamente 60 milímetros fica para o final do mês. Tem um acumulado significativo também, aproximadamente 30, 40 milímetros no dia 17, tá? E também vindo de um mês aí extremamente seco, que foi dezembro, né? Então, praticamente nenhuma chuva ocorrendo. E quando a gente vem para Bagé, o mesmo acontece. Então, na verdade, Bagé tem um volume até maior de chuva acumulada no final do mês. Então, praticamente toda a chuva aí está concentrada no dia 1º. Então, acumulando 80 milímetros no dia 1º. E no dia 17, que acumula em torno de 30 milímetros. Isso somando aí com as outras chuvas em volumes menores de 134 milímetros. E por fim, quando a gente vem para Rio Grande, mais discrepante ainda, né? Um acumulado de chuva aí que beira 85 milímetros no dia 1º. Então, enquanto os outros dias aí com volumes menos significativos, uma chuva aí um pouco mais intensa entre agora o dia 5 e o dia 6, mas um período aí de estiagem que preocupa. Então, assim, o que a gente vê, né, fazendo um panorama geral, é que o Planalto e o Noroeste o Noroeste e Centro estão com condições um pouco melhores aí de uma chuva mais distribuída, o que é mais interessante, né? A chance dela ocorrer é maior do que quando a gente olha casos como o Noroeste e agora o Centro-Sul aqui, principalmente o Centro-Sul, que tem um pico de chuva muito alto lá para o final do mês. Então, a chance disso acontecer, ela é pequena, infelizmente. Eu acho que o que a gente pode fazer aí é apostar, continuar acompanhando a previsão, apostar para que realmente, né, essas chuvas voltem a se regularizar, voltem a entrar dentro do que é considerado normal para a região, mas por conta da laninha, que cada vez mais vem se confirmando, é esperado realmente que essas chuvas fiquem abaixo do normal e isso pode prejudicar, como a gente já falou no último ClimaCast, a cultura da soja e a do milho que estão em campo. Tá bom? Sigo aqui à disposição, nos encontramos no próximo ClimaCast e até mais!